Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e que possamos hoje sairmos melhores do que entramos. Com mais conhecimento, com mais paz no coração, nessa doutrina que tem como missão nos educar, nos instruir e nos aprimorar moralmente. Conta-se que uma vez Gandhi, o Mahatma Gandhi, estava olhando uma vitrine de uma joalheria e ele via um diamante belíssimo, grande, brilhoso. E ele estava olhando, apreciando aquilo e sorrindo. Olhando para aquele diamante e sorrindo. Quando alguém se aproxima dele e diz: Gandhi, você está aí olhando esse diamante, não exatamente com essas palavras, estou parafraseando, mas estás aí olhando, estás sorrindo, com certeza estás desejando adquirir essa pedra tão preciosa. Aí o Gandhi olha para ele com aquela calminha e diz assim: meu amigo, eu estou sorrindo porque eu estou olhando para essa pedra e eu estou dizendo para mim mesmo, que coisa boa, que felicidade, que eu não tenho a necessidade de obtê-la para que eu seja feliz. Hoje vamos falar de um tema bastante interessante, o hedonismo, que toca diretamente duas palavrinhas bem importantes na nossa vida, o ter e o ser. Quando Gandhi estava olhando aquele diamante, e a pessoa que se aproxima dele tem aquele olhar materialista, como se ele tivesse ali para ter aquele objeto, ele estava pensando no ser. Ele estava pensando no: eu não preciso disso para ser feliz, porque este é o material. E a nossa felicidade não vem do material, vem do nosso interior. Quando a gente fala sobre hedonismo, é preciso a gente entender que palavra é essa, muitas vezes desconhecida para a gente. Então, hedonismo vem do grego hedônicos, que significa prazeroso. Hedonê significa prazer. Então, o hedonismo é uma doutrina cuja finalidade maior da vida se encontra na obtenção do prazer. O seu maior representante é o Aristipo de Cirene, um filósofo, pai conhecido como o pai do hedonismo filosófico, e ele dizia que a grande finalidade da vida e o que nos dá felicidade na vida é o prazer. O prazer como sendo algo em detrimento do sofrer. Então, buscar prazer é, portanto, para a doutrina hedonista, a única fonte da felicidade. Mas aí a gente se pergunta de qual felicidade a gente está falando. Por quê? A felicidade pode, para alguns, ser extremamente ligado aos prazeres materiais e, para outros, do prazer espiritual. E qual deles é mais duradouro? E qual deles é o correto? E como é que a gente sabe se nós temos dentro de nós um pouco dessa doutrina? Mesmo que a gente diga, eu não sou materialista, mas vamos entender quem são os materiais dos quais estamos falando. Será que a gente só está falando da riqueza, da posse? Vamos ver hoje um pouco disso. E vamos ver como isso se contrasta com a proposta de Jesus, que é da felicidade também, só que da felicidade que não é deste mundo. Mas como assim a felicidade que não é desse mundo, se nós somos desse mundo e vivemos nesse mundo? Mas aí é que está. Somos ou vivemos? Estamos ou somos? Então,
quando a gente fala do hedonismo, que é essa doutrina que busca o materialismo, nós estamos falando muitas vezes do prazer corpóreo, do prazer relacionado a todas as necessidades da matéria. Mas existem vários tipos de hedonismo. Por exemplo, existe o hedonismo psicológico ou motivacional, que diz o seguinte, que o comportamento humano ele é determinado pelo prazer, ou seja, eu, enquanto ser humano, sou movido pelo prazer. E é isso que dita o meu comportamento. Quando a gente pensa um pouco na psicologia, a gente pode fazer uma analogia, por exemplo, com Freud, quando ele diz que nós vivemos, todos nós, atrás do prazer, que ele chamou de libido, que alguns pensam que é apenas a energia sexual. Mas o sexo para Freud não significa o sexo como entendemos, mas uma pulsão de vida. Então, ele estava se referindo à energia que nos conduz ao prazer, que o ser humano ele é motivado o tempo inteiro pelo prazer. O que não deixa, de uma certa forma, de ser verdade. Porém, será que isso é tudo? Temos também o hedonismo ético, que é o hedonismo que trata não necessariamente de sermos determinados pelo prazer, mas de como nós devemos agir. E no hedonismo ético existe, então, uma certa ponderação entre, de fato, se nós somos apenas movidos pelo prazer e todo o nosso comportamento é determinado por isso, ou se ele passa um pouco pelo crivo da razão, pelo crivo da ética. Por isso que ele é chamado do hedonismo ético. Temos também o hedonismo axiológico, que tem a ver um pouco com o hedonismo ético. E a diferença é que ele reconhece a dor e o sofrimento, apenas esses dois, como motivadores do que ele chama de bem-estar. E a gente sabe que o bem-estar, ele não pode ser só motivado pelo prazer ou pela dor, não é? O bem-estar, de acordo até com a corrente da psicologia positiva, ele tem a ver com emoções positivas que nós cultivamos. Isso nos traz um prazer, tanto do ponto de vista fisiológico, porque através do sistema nervoso central, quando temos experiências de prazer, de alegria, de felicidade, de gratidão, de perdão, nós nos sentimos felizes. Por quê? Porque organicamente também descarregamos no nosso organismo os hormônios do prazer. A dopamina, noradrenalina, não é? Esses hormônios que nos trazem alegria. Enquanto que, todas as vezes que nós descarregamos também, por outro lado, os hormônios dos sentimentos de pesar, de angústia, de tristeza, de raiva, ressentimentos, mágoas, nós também estamos envenenando nossos corpos físicos e emocionais e mentais com substâncias tóxicas. Então, o bem-estar, ele está relacionado com essa questão fisiológica, mas também está muito relacionado com as escolhas que nós fazemos. Temos também um outro tipo de hedonismo, que é o hedonismo estético, por exemplo, onde as pessoas buscam prazer só e apenas através da beleza. Será que isso tem alguma coisa a ver com o que a gente está vendo hoje? Muitas vezes eu estou na ciclovia, na minha bicicleta, e eu estou vendo o pessoal tirando selfie aqui e selfie ali, postando aqui, postando ali, não é? Cada um malhando mais que outro para ficar bem marombado. Nada contra a gente ter saúde, nada contra a gente querer ser bonito, de ser arrumado, não é? A gente poder ter prazer, nada contra. Porém, nós estamos aqui, obviamente, caracterizando uma espécie de exagero em algumas situações. Afinal de contas, nem tudo que a gente posta, na realidade, é verdadeiro. Aliás, diga-se de passagem, muitas vezes não tem nada a ver com o que a gente está sentindo dentro.
não é? Então, as aparências, muitas vezes, tiram de nós, e Joana vai falar disso, o que é de verdadeiro, de essência nossa. Por quê? Porque nós estamos muito relacionados ainda aos nossos egos. E os nossos egos são as nossas personas, nossas máscaras, as aparências que nós ainda usamos, muitas vezes, para preencher os nossos vazios existenciais. Porque o que acontece? Todos nós somos seres divinos. Todos nós temos dentro de nós a essência de Deus. E, como tal, nós temos a intuição de Deus. Nós temos dentro de nós a consciência, nem que seja intuitivamente, que existe algo além e apenas do que é transitório, do que é passageiro. Por que isso? Porque cada vez que a gente conquista algo material para nos preencher internamente, nós estamos buscando de fora para dentro uma alegria, uma felicidade ilusória, que é o que a gente vai ver com relação ao hedonismo. E qual é a felicidade verdadeira, então? Como é que a gente pode preencher esse ser? Porque cada vez que eu coloco apenas como minha meta ter o melhor carro do ano, e aí eu pago em diversas prestações, naquele maior suor do mundo, aquele carrão, e aí, quando eu termino as minhas prestações e eu estou lá dirigindo o meu carro, eu tenho vontade de ter um melhorzinho do que aquele, e outro melhorzinho do que aquele, e outro melhorzinho do que aquele, e a gente termina, muitas vezes, querendo preencher um vazio interior através de estímulos, que a gente pode dizer ilusórios. Nada contra carro novo, nada contra um carrinho bonitinho, nada contra. Porém, a gente está falando, repito aqui, do exagero e da tentativa de preenchimento interior por algo que é de fora para dentro e que, quando conquistamos, continuamos nos sentindo vazios. Então, no hedonismo popular, nós vamos dizer que ele está diretamente relacionado à questão do consumismo, do individualismo, da gratificação a curto prazo, e não a algo que vai perdurar. Então, muitas vezes, nós, enquanto encarnados, mesmo vindo de uma programação reencarnatória em que nós participamos desse planejamento e fizemos toda uma tentativa de, dessa vez, acertar, muitas vezes nós vimos para cá e, através do esquecimento do passado, que não deixa de ser uma bênção, também tem as suas consequências, o esquecimento dos nossos compromissos anteriores, que planejamos na espiritualidade enquanto estávamos no estado de erraticidade, que é esse estado entre estar aqui e estar lá. Então, gente, muitas vezes nós nos entregamos a prazeres sensoriais sem considerarmos as consequências disso. Então, eu gosto de comer, tudo bem, mas aí eu exagero em tudo que eu não posso comer. Mas aí eu gosto de namorar e eu exagero e fico com todas as pessoas do universo, eu saio com todo mundo, e eu beijo todo mundo, e eu fico com todo mundo, né? Troco de marido e de esposa como troco de roupa, enfim. Todos esses prazeres efêmeros que muitas vezes nos deixam ainda vazios. Não é à toa que o Jefa está, nesses dias do nosso carnaval, promovendo esse evento, o ENESP, que é o primeiro encontro de estudos espíritas de Pernambuco, que vai entrar oficialmente para o calendário, inclusive da Federação Pernambucana e das outras instituições que se agregaram a nós para que pudéssemos fazer esse momento tão importante de vibrações. Por quê? Porque estamos vivendo o carnaval,
que não deixa de ser, de uma certa forma, parte da nossa cultura, mas que tem o lado que sabemos negativo das diversas consequências que esses 4 dias provocam no nosso espírito, às vezes, nas palavras de Emmanuel, por vários e vários milênios. Porque 4 dias de prazer pode sim nos prejudicar, e muito, quando retornarmos ao plano espiritual. Por que a gente fala disso? Porque no exagero e apenas na satisfação imediata dos prazeres sensoriais, corporais, imediatistas, individualistas, muitas vezes temos consequências bastante nefastas nesse carnaval, né? Nesse período. Nós sabemos, por exemplo, que o aumento de violência nesse período, ele é bastante alto. O aumento dos entorpecentes, álcools, drogas, o sexo desmedido, promíscuo, que gera, consequentemente, muitas vezes, algumas gravidezes indesejadas, que geram, muitas vezes, abortos em decorrência dessas gravidezes, que gera, muitas vezes, o aumento da criminalidade, da violência, da superlotação nas penitenciárias, os acidentes de trânsito e todas as consequências que nós sabemos. Por quê? Porque, dependendo do lugar onde estamos e aonde nos associamos, nós estamos nos conectando com as vibrações daquele lugar, daquele ambiente, daquela música, daquela vestimenta. Porque os espíritos já nos alertam, através do Livro dos Espíritos, que nós somos muito mais influenciados pelos espíritos desencarnados do que nós imaginamos. Consequentemente, quem vocês acham que vai estar no meio da muvuca em alguns ambientes, né, de baixo teor vibratório, bebendo, incentivando a toda essa promiscuidade em alguns ambientes? Obviamente, estamos nos referindo a também espíritos que sintonizam conosco no mesmo teor vibratório. E, geralmente, os espíritos que nos sintonizamos nesses ambientes são espíritos desequilibrados. Espíritos que, por não terem mais condição de absorverem na matéria as energias do álcool, do fumo, do sexo desmedido, vão se utilizar da nossa energia, do nosso fluido vital, para que possamos, então, e eles possam, então, fazer uso, através do nosso fluido, da ingestão de algumas dessas substâncias. Não estamos aqui, gente, criticando de forma alguma, repito, a cultura, as músicas, né, e os hábitos comedidos que nós temos. Porém, se nós escolhemos, sabendo que nós somos espíritos, escolhemos, muitas vezes, frequentar ambientes onde o teor vibratório, que sabemos é muito baixo e negativo, mesmo que nós estejamos limpos, é como fazer uma analogia de mergulhar no mar de lama. Você está limpinho, mas não tem como sair limpo se você mergulha no mar de lama. A gente só tem condições de sair limpo em águas limpas. E nós somos as pessoas responsáveis por esse mergulho, que muitas vezes nos suja por muitos e muitos séculos até. Outra questão que nós observamos nesse período do ano, onde o hedonismo ele predomina, porquanto o hedonismo enquanto o prazer imediato, o prazer sensorial, o prazer desmedido, o prazer pelo prazer, é exatamente
além dessa presença dos obsessores que nos acompanham, porque eles nos acompanham pela nossa vibração. Eles não vêm se a gente estiver vibrando numa outro tipo de vibração. Então, nós atraímos os nossos obsessores. Então, o que é que acontece também? A psicosfera, que é a ambiência onde nós estamos, ela também fica carregada. Dizem os espíritos superiores que muitas vezes, lá de cima, se a gente pode dizer assim, é visto, então, essa camada espessa. Muitas vezes, isso é relatado nas obras de André Luiz, quando ele diz que os pensamentos deletérios, os pensamentos negativos, os pensamentos tóxicos, tudo isso, ele contamina o ambiente. Quando nós entramos, às vezes, a gente não precisa nem ter a sensibilidade de uma mediunidade ostensiva, mas se você entra, às vezes, em certos ambientes, não dá para a gente sentir se aquele é um ambiente tranquilo, se aquele é um ambiente agitado. Às vezes você está conversando com a pessoa, aquela pessoa, quando você vê, você está ali, sugada pela pessoa, né? Então, existem pessoas carregadas. Por quê? Porque tudo no mundo é energia. Nós somos energia, nós emitimos energia. E claro que essa energia, ela fica no ambiente. Então, imagina essa energia, não é, subindo lá para as esferas superiores. Eu estava assistindo a palestra de Alberto Almeida, Reflexões sobre o Carnaval, que está no YouTube, por sinal, recomendo, excelente. E uma das perguntas que fizeram para ele foi: por que chove tanto durante o Carnaval? Vocês já notaram que chove, de vez por outra chove. E ele disse que é exatamente isso. É a sabedoria da natureza para limpar a psicosfera do planeta. Não é incrível? Então, veja como até a natureza contribui para baixar o fogo da gente, né? Então, gente, a gente vai ver que a felicidade, nessa visão hedonista, ela se refere a esse excesso de prazer em detrimento da dor. Mas nós, que temos o conhecimento espírita, não que nós aqui façamos apologias à dor. Claro que a gente não quer que a gente fique sofrendo. Jesus não quer que a gente sofra. Ele quer que nós sejamos felizes. Porém, o Evangelho segundo o Espiritismo já nos diz que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Que nós deveríamos olhar para aquela dor como um convite a um aprendizado, um convite a uma reflexão, um convite a uma mudança de postura, de vida, de pensamento. Porque a dor, nesse sentido, que é exatamente algo combatido veemente pelo hedonismo, de acordo com a doutrina espírita, ela é um alerta para que nós possamos estar atentos àquilo que ela está traduzindo de mensagem para nós. Então, esse prazer, ele é descrito por Jesus no Evangelho, quando ele fala que a felicidade não é deste mundo. E o que é que ele quer dizer com isso? Que a felicidade não é deste mundo. Afinal de contas, como é que a gente vai saber? Como é que a gente vai obter essa felicidade? Bom, nessa linguagem hedonista, na visão religiosa, o Nietzsche dizia que a religião se fundamentava justamente na domesticação dessa natureza humana e nessa supressão do prazer. Por isso que várias religiões, elas são castradoras do prazer, como se sentir prazer fosse algo pecaminoso, algo proibido. Não é disso que estamos falando. Afinal de contas, não é? Ter prazer é maravilhoso. Só que vem um outro discípulo, também de Sócrates, chamado Epicuro, e Epicuro vai entrar um pouco mais na questão ética do hedonismo. Ele vai dizer exatamente que não é que nós não possamos ter prazer, mas esse prazer ele precisa ser atrelado também à razão. Porque um prazer sem razão
ele é um prazer desmedido. Consequentemente, ele vai ter consequências nefastas para nós. Então, ele defende o prazer como paz, como tranquilidade, como atividades que dão uma sensação de bem-estar. E ele vai dizer que tem 3 coisas que nos trazem muito esse prazer. E eu trouxe ele porque tem muito a ver com o que a gente está falando dessa felicidade do outro mundo. Ele diz que é o seguinte: o que é que te dá uma vida feliz? Número 1, amizade. Ter bons amigos. Quem não se sente feliz aqui na companhia de uma pessoa querida, uma pessoa que te apoia, que é teu amigo? Então, os amigos te trazem esse bem-estar. A segunda coisa que ele diz que vai nos trazer prazer é a autodeterminação. A autodeterminação no sentido de eu me sustento no meu trabalho, sem precisar necessariamente de ter um patrão, mas eu ter o prazer do trabalho, eu ter a satisfação de ganhar o meu sustento, não é? De ter condições de viver materialmente. E terceiro, por último, ele fala que é o autoconhecimento, que é bastante interessante e que é bem coerente com o que a gente sabe e escuta da doutrina espírita, quando Sócrates, ele dizia, conhece-te a ti mesmo. Então, ele vai dizer que é através do autoconhecimento que nós vamos adquirir essas ferramentas para a felicidade. Por que autoconhecimento? Como é que você pode ser feliz se você não entra dentro de você e sabe o que você gosta, o que você quer? Então, é preciso saber, inclusive, quais são as nossas tendências negativas. Porque, através desse autoconhecimento, eu vou, então, eliminando essas tendências, nem que seja aos pouquinhos, dando passos, pequenos passos, para que eu possa, então, dessa forma, eliminando todas essas questões negativas, eu entrar naquilo que realmente importa para mim, naquilo que me dá prazer. Ele diz: o prazer é o princípio e o fim de uma vida feliz. Então, veja que ele já está trazendo o hedonismo ético, não mais naquele sentido apenas do materialismo, do individualismo, mas também no sentido da coletividade, daquilo que você faz, mas que não é só para você. Porque qual é o maior problema do hedonismo? Veja, o Evangelho, ele vai nos dizer que nós temos dois vícios que são exatamente aquilo que nos faz mal. Um é o egoísmo e o outro é o orgulho. Ora, o hedonista, ou alguém que apenas preza pelo prazer imediato, pelo gozo de tudo quanto é efêmero, mas que te dá aquela satisfação, aquela adrenalina imediata, uma pessoa que só pensa no seu próprio prazer é uma pessoa egoísta. Então, o orgulho e o egoísmo como sendo esses 2 vícios que nós deveremos combater para não termos, digamos assim, infelicidade na vida. E para termos a felicidade, o Evangelho, então, nos convida a termos as virtudes. E quais são as 2 maiores virtudes que o Evangelho aponta para nós? A humildade e a caridade. Inclusive dizendo que sem a caridade não há salvação. Por quê? Porque, veja, se você tem a humildade, você vai reconhecer que não é só você que tem as suas necessidades. Você vai poder entender que outras pessoas também têm, que outras pessoas também precisam e que você também precisa do outro para ser melhor. Porque o orgulhoso, o verdadeiro hedonista, individualista, materialista, não vai pensar no outro, só vai pensar em si, só vai pensar naquilo que quer e faz de tudo como um trator para passar por cima de todas as coisas e obter o prazer, o imediatismo que ele quer.
Então, gente, é muito importante que nós possamos entender que o consumismo, o individualismo, não é, que são tônicas da nossa sociedade contemporânea, numa visão bastante imediatista, porque tudo é para ontem. Eu não posso esperar, eu não posso ter nenhum tipo de frustração. Tudo isso está relacionado ao hedonismo. E quando a gente fala de hedonismo, a gente não está falando só do consumismo, como falei antes, material. Mas quais são hoje os deuses, digamos assim, que nós elegemos como adoração, não é? Hoje de manhã, Alisson falava sobre isso, quando ele falou dos deuses, a lei de adoração, e como nós hoje estamos adorando outros deuses. Então, o hedonismo, a gente também pode dizer que não deixa de ser a adoração de coisas materiais e efêmeras, que fazem parte da nossa vida, mas que não deveriam nos pertencer como sendo a finalidade máxima da nossa felicidade. Da mesma forma que Gandhi estava olhando aquele diamante e dizendo que ele não precisava dele, que ele estava feliz por perceber que ele não tinha necessidade deste diamante. Bom, quando a gente fala um pouco, né, dessa questão das nossas necessidades, se a gente fosse partir um pouco para o campo da psicologia, a gente vai ver que o Freud, como eu falei, ele falava do princípio do prazer, mas o prazer no sentido da impulsividade. Então, ele dizia que quando criança, né, a criança geralmente é regida pelo que ele chamava de id, que é o princípio do prazer. Depois vem o princípio da realidade e depois o superego, não é, que seria, digamos assim, a lei. Por que a gente está falando nisso? Porque nós também, na doutrina, nós vamos perceber isso. Nós, como espíritos, ainda vivemos a nossa infância espiritual. E nessa infância espiritual, nós ainda queremos obter prazer. Mas o prazer de Deus me dá o que eu quero, do jeito que eu quero, no momento que eu quero. E nós, é como se nós estivéssemos olhando um outdoor na rua, que eu acho bastante interessante, não sei se vocês já observaram, né? O outdoor diz, por exemplo, liquidação, não sei de quanto. Aí tem um asterisco, aí lá embaixo tem aquela letrinha bem miudinha sobre as condições tais e tais e tais e tais, né? Então, a gente meio que faz isso com Deus, né? Olha, Deus, que seja feita a tua vontade, tá? Mas, sabe o que é que eu queria mesmo? Eu queria isso, né? E com isso a gente perde a oportunidade, como eu falei antes, de experienciar a dor. Então, nós temos, lógico, nossas necessidades básicas e essas necessidades precisam ser atendidas. Precisamos comer, dormir, descansar, comprar nossas roupas, passear, relaxar. Tudo isso nos dá prazer. Porém, essa não deve ser apenas a finalidade máxima. Então, Maslow, na pirâmide de necessidades, ele vai dizer que nós temos tudo isso na base, e para a gente chegar lá em cima, a gente tem que ter também outras coisas. O pertencimento, a necessidade de segurança preenchidas, a de estima, a necessidade social, que tem tudo a ver com o que a gente vê também da doutrina. As leis de sociedade, não é? As leis morais são baseadas, obviamente, no cumprimento dessas necessidades. E é interessante porque quando nós vamos ver o que é felicidade dentro de uma ótica materialista, geralmente a pirâmide é assim mesmo, né? Embaixo, tudo quanto é coisa material, para a gente chegar lá na autorrealização, que é uma coisinha assim pequenininha. E a pirâmide de Joana de Ângeles é exatamente o contrário. Ela diz que quanto mais, é como se fosse um triângulo de cabeça para baixo. Quanto mais espiritualizado é o ser, menos você vai precisar dessas coisas materiais. Lógico que nós somos criaturas que moramos no planeta Terra. Somos encarnados, vivemos no mundo, mas não somos do mundo.
como o Paiva nos falou domingo passado. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos aqui de passagem, com o passaporte de volta, para retornar à terra que realmente é a terra verdadeira, que é a pátria espiritual. Tá, mas o que é que tem de errado, então, em sentir prazer? Nada, né? Desde que nós tenhamos a consciência do tipo de prazer que estamos tendo. O Francisco de Assis, as biografias dele descrevem ele como uma pessoa extremamente feliz, brincalhona, alegre, não é? Imagino que Jesus também era sociável, bodas de Caná, não é? Ceava com as pessoas. Então, isso é prazeroso. Estar com quem a gente gosta, num lugar gostoso, uma música suave, muito legal, é muito bom. Agora, nós precisamos tentar entrar, e aí entra o autoconhecimento em nós mesmos, para nós entendermos, de fato, o que é que nós estamos buscando. O que é que eu, enquanto espírito, estou buscando? Será que eu estou feliz? E se eu não estou feliz, o que é que está faltando? Será que é aquela casa dos sonhos apenas que vai me deixar feliz? Lógico, preciso de segurança, preciso de um teto, mas como estão minhas relações? Como está a minha saúde física, mental, espiritual? Será que, de fato, eu estou indo atrás do prazer, que é o prazer irrisório, momentâneo, que passa, e depois eu me sinto de novo com esse vazio? Se eu me sinto com esse vazio, o que é que está faltando? Vamos pensar sobre isso, né? Afinal de contas, o reino de Deus, ele é construído dentro de nós. E para ser construído dentro de nós, temos que adentrar naquilo que nós ainda precisamos melhorar enquanto espíritos. A Joana de Ângeles, nesse livro, Amor, Imbatível Amor, ela tem um capítulo fantástico exatamente sobre hedonismo. E eu queria, com a permissão de vocês, ler alguns trechos que eu achei bastante interessante. E veja se você, porque eu me identifiquei bastante aqui nessa leitura. Ela diz o seguinte: o conceito de hedonismo tem se desdobrado em variantes através dos séculos. Criado originariamente para facultar o processo filosófico da busca do prazer, hoje apresenta-se, do ponto de vista psiquiátrico, como uma expressão psicopatológica por significar apenas o gozo físico, abrasador, incessante, finalidade única da existência humana. Então, veja que ela já está colocando que, não é? O prazer por prazer vai nos trazer transtornos psiquiátricos. Tal conceito surgiu com o discípulo de Sócrates, Aristipo, que eu já falei para vocês. E aí ela vai falar dos tipos, que eu também já falei para vocês, né? Que é a psicológica e a ética. Mas ela diz assim, ó, a tendência do ser humano, todavia, é a busca do que agrada de imediato, em razão do atavismo, que é a herança, né, remanescente da posse, da dominação sobre o espécime mais fraco, que se lhe submete servilmente, proporcionando o gozo da falsa superioridade. Então, a gente tem essa tendência, não é, a se sentir poderoso sob a custódia de alguém que paga o pato para nos servir ao nosso prazer. Nesse comportamento, a libido, aquela palavrinha que eu falei de Freud antes, que é a energia de pulsão de vida, predomina, estabelecendo a meta próxima, que se converte na autorrealização pelo atendimento ao desejo. Então, eu tenho aquilo ali de imediato, e aí eu já estou atrás de uma outra meta que vai atender ao meu desejo. O desejo é fator de tormento, porquanto se manifesta com predominância de interesse, substituindo todos os demais valores como primacial, após o que, atendido, abre perspectivas para novos anseios. Então, ela vai falar que as frustrações interiores,
impõe alteração de conduta. E aí, gente, isso vai dar origem ao que ela chama dos estados depressivos, dos estados de ansiedade. Porque imagina, você não tem condições de comprar uma determinada mercadoria, mas você vai lá pelo prazer, eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter, meu vizinho tem, minha mãe tem, meu pai, né, todo mundo tem, eu tenho que ter. Aí você vai. Só que, o que é que vai acontecer com você se você não conseguir pagar a conta? Vai ficar atormentado. Vai ter problemas de depressão, ansiedade, não vai conseguir dormir, porque você está preocupado com aquela conta, não é? Como é que vai pagar? E daqui a pouco não paga, aí vem o credor atrás de você, daqui a pouco seu nome está sujo, enfim. É uma bola de neve, não é? Então, ela fala, o hedonista vê-se apenas a si mesmo. Quando a consciência do dever estabelece os paradigmas da autoconquista, o prazer se transfere de significado, adquirindo outro sentido. Né? Então, quando você começa a adquirir consciência de que aquilo é legal de ter, mas não é essencial para a sua felicidade, aquilo passa a ser como aquele diamante para Gandhi. Não é? É lindo, é bonito, é gostoso, é maravilhoso, é belo, porém, não tem tanto sentido para mim apenas ter pelo ter, né? Que é legitimidade para a harmonia do ser psicológico. Então, ter essa consciência e ir atrás daquilo que realmente importa é o que traz essa harmonia psicológica para a gente. Exteriorizando-se em serviço, elevação interior, realizações perenes. Arrebenta as amarras do ego e abre as asas para o ser profundo poder expandir-se, voando em direção do infinito. E aí ela diz que o prazer de ajudar transforma o indivíduo em um ser progressista, idealista, que vai exatamente procurar esse sentido na sua vida, não é? Então, essa busca do prazer, ela vai dizer que tem como antídoto o altruísmo. E faz sentido. Vamos pensar. O que é uma pessoa altruísta? É uma pessoa que quer fazer o bem ao outro, não é? Então, o fato de você fazer o bem ao outro, focar na necessidade do outro, também vai te dar uma satisfação e vai te tirar do estado egóico, egocêntrico de você estar pensando só em você. Né? Lógico que o próprio Jesus nos dizia, amai ao próximo como a ti mesmo. Ninguém está falando aqui da gente se desrespeitar e permitir que nós sejamos violentados nas nossas relações, nas nossas vivências cotidianas, porque só o outro importa e só o outro que pode fazer tudo. Não, não é disso que estamos falando. Porém, nós estamos pedindo para que nós possamos ponderar as necessidades que também dizem respeito ao outro. Porque se eu estou numa relação que eu só penso em mim, se eu estou num trabalho que eu só penso em mim, que eu tenho meu dinheiro e eu só penso em mim, né? Ela está dizendo que o antídoto para esse hedonismo é exatamente o altruísmo. Então, a caridade, o fazer o bem ao outro, nos faz bem. Bom, nós temos, né, então, no Evangelho, partindo já para a nossa conclusão, Jesus nos falando e nos convocando para refletirmos que a felicidade não é deste mundo. Por quê? Ele está nos convidando exatamente a pensarmos enquanto espíritos, a sairmos desse hedonismo e nós nos concentrarmos no que realmente importa, que é o espírito imortal que somos. E ele vai dizer que, no Livro dos Espíritos, e aí entra a segunda parte do título de hoje, que é As Consequências do Hedonismo, né, para o Espírito. No Livro dos Espíritos, na parte 4, ele vai falar o seguinte:
Invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo. Sabeis, porventura, o que lhes está reservado? Se os gozos são todos pessoais, pertencem eles ao número dos egoístas, o reverso então virá. Deveis, de preferência, lastimá-los. Deus, algumas vezes, permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas apagará. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que ele será levado em conta, se suportar com coragem. Lembrai-vos dessas palavras de Jesus. Bem-aventurados os que sofrem, pois que serão consolados. Então, gente, a consequência, não é? Às vezes nós invejamos quem a gente acha que é mais rico que a gente, mais bonito que a gente, esteticamente falando, que tem mais posses que a gente, que tem mais condições, mais inteligência, mais isso, mais aquilo. Mas vamos nos lembrar, todos somos filhos de Deus, todos temos talentos. Lembram da parábola dos talentos? Não é? Todos temos nossos talentos e nós precisamos utilizar esses talentos naquilo que nos cabe. Não interessa se fulano, cicrano é mais bonito, mais inteligente, mais isso, mais rico, mais aquilo. O que interessa é o que nós estamos fazendo na nossa trajetória. Se fulano tem uma prova da riqueza, aquilo é uma prova para ele. Se fulano é lindo, aquilo é uma prova para ele. O Evangelho nos diz que a riqueza e a beleza são duas provas das mais difíceis que nós temos. Então, gente, é melhor a gente ser feinho e pobrezinho, né? Enfim, mas claro que temos que ir atrás da nossa felicidade, mas desde que a gente não faça da nossa felicidade o objetivo apenas externo, tá? Então, tudo que nós fazemos através da lei de causa e efeito tem uma consequência. Então, o bem que nós fazemos, não é? O desapego, a prática do desapego, que é uma excelente prática para todos nós e uma prática necessária, é o convite de Jesus para a gente. Afinal de contas, isso que nós temos hoje, de material, não é? É tudo carcaça, tudo passa. Mas o que fica são as aquisições do Espírito. E, para concluir, eu espero que a gente possa ter contribuído hoje com algumas reflexões pertinentes sobre o hedonismo e as consequências para o espírito. Eu espero que nós possamos, durante essa época do carnaval, vibrarmos positivamente para que mais e mais pessoas se conscientizem, não necessariamente de suas escolhas equivocadas, no sentido de julgarmos essas pessoas, mas de pedirmos por elas, de pedirmos por nós, porque todos nós temos dentro de nós esse hedonismo. Por mais que a gente se espiritualize, por mais que a gente diga que a gente não se importa com algumas coisas, mas se a gente for realmente colocar a carapuça aí na cabecinha da gente, a gente vai ver que tem muito ainda desses apegos, dessas coisas que nós precisamos nos desvencilhar para sermos melhores e para termos mais e mais a consciência do espírito que somos. Muita paz para todos e que Jesus nos abençoe sempre.